Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Django. E na aula passada a gente configurou, né, as nossas URLs, né? Criamos aqui o nosso arquivinho URLs dentro do nosso aplicativo, né? Então agora as nossas rotas estão sendo direcionadas dentro do contexto aqui do nosso aplicativo Todolist, certo? Nas nossas views aqui nós estamos mandando o HTTP response na nossa tela, né? Então tá abrindo, a gente está codando diretamente esse código dessa forma aqui, né, para fazer a representação HTTP response na nossa tela. Só que esse não é o modo ideal, né, pessoal? Nós gostaríamos de passar uma página HTML mesmo, CSS, enfim, construir essa página HTML e quando chegar aqui, a gente, em vez de renderizar isso aqui, a gente colocava aqui o nome da nossa página, né? O nome da página, .html, alguma coisa assim, e renderizasse isso, tá? Deixa eu só quebrar aqui a aplicação. Isso é plenamente possível, tá? Então aqui no Django a gente tem os nossos templates que a gente chama, né? Então, fazendo um paralelo com a arquitetura MVC, né? Onde lá no V do MVC seria os views, né? Aqui no Django ela muda um pouquinho, chama MVT, e esse T seria dos templates, né? Então, toda vez que a gente está falando de templates aqui no Django, a gente está falando sobre a parte gráfica, né? Sobre os nossos HTMLs propriamente ditos, né? Então, como que a gente cria, de fato, esses HTMLs e faz a referência deles aqui? É isso que a gente vai ver agora, tá? Primeiro, pessoal, convencionou-se, né, e é um padrão de código aqui do Django, né? Da comunidade Django, de que nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, achar um lugar na onde que a gente vai colocar esses templates, tá? Então a gente precisa criar os nossos arquivos HTML, a gente precisa guardar eles em algum lugar, tudo bem? E o lugar onde a gente vai guardar aqui é bem aqui na raiz do nosso projeto, tá? Então a gente pode clicar aqui com direito no folder e vou chamar de templates. Bem, aqui dentro eu vou ter todos os meus templates, tá? Lembra que a gente falou também que dentro de um projeto Django a gente pode ter várias aplicações? Então, qual que é a boa prática aqui? Dentro de templates, eu vou ter também uma nova pasta para cada aplicação que eu tenho. Então, nesse meu caso aqui, é o meu to-do list, certo? Então, eu tenho uma pastinha aqui, um diretório para o meu to-do list. Se eu tivesse demais aplicativos, eu viria aqui e criava outra. Ah, agora aqui vai ser meu calendário. Agora aqui vai ser o meu agendamento. E a mesma questão das nossas URLs. Nas nossas URLs, a gente procurava as URLs de agendamento, de calendário dentro do seu próprio contexto. No template não é diferente. Se eu quero saber onde que estão os HTMLs, por exemplo, de Todolist, eu vou lá na pasta Todolist. Se eu quiser saber onde que está do meu aplicativo calendário, eu vou na placa de na pastinha de calendário. Então isso facilita a organização do nosso código, tá? Então eu vou remover aqui, como a gente não vai trabalhar com agendamento nem calendário, somente com Todolist, a gente vai deixar só a pasta de Todolist criada, tá? Eu vou criar aqui então um novo arquivo, bem? Vou chamar de index.html, que vai ser a nossa página principal, né? Vou criar aqui um boilerplate, né, pessoal? Vou tirar esse aqui, beleza. Vou falar então que essa aqui é a página inicial. E colocar um H1 aqui. Tô sem o formatador aqui de HTML, mas vai dar certo. H1, página inicial. Então criei aqui uma página para o meu index, certo? Vou colocar aqui que esta página é renderizada a partir de um template, certo? Então, ao invés da gente ter lá o nosso Hello World, a gente vai ter uma tela branca, página inicial e essa anotação aqui embaixo, beleza? Como que eu faço então para chegar aqui nessa URL e passar, perdão, a URL aqui, a hora que bater aqui na página principal, né, na barra, na raiz do nosso projeto, ele vai chamar aqui a minha view, né, a minha view index, e aqui eu estou com o retorno HTTP response com esse código aqui, né? Como que eu vou passar aqui para ele o nome do meu template, né?
Então, assim, nós criamos lá na raiz do nosso projeto uma pasta que tem todos os nossos templates, certo? E agora a gente precisa informar para o Django na onde está localizada essa pasta, tudo bem? Isso é uma configuração, tá? E saindo configuração, a gente já discutiu um pouquinho mais cedo, quando a gente criou o nosso projeto, que tudo quando a gente pensar em configurar alguma coisa, a gente tem que ir lá no nosso arquivo settings.py, tá? Então é exatamente isso que a gente vai lá. Nosso arquivo settings.py fica dentro do nosso projeto, settings.py. Esses comentários aqui eu vou retirar, tá? Eu vou procurar aqui, pessoal, a minha chavinha de templates, tá? Então, meus templates, as configurações dos meus templates, elas ficam aqui, tá? E aqui, reparem que tem uma diretiva aqui chamada dirs, que são os meus diretórios, né? E eu não tenho nada aqui. Então, é exatamente aqui que eu vou fazer o apontamento para o diretório que eu criei lá na minha raiz, tá? Para eu fazer isso, pessoal, eu vou utilizar uma biblioteca, tudo bem? Que na verdade ela já está aqui, mas a gente precisa importar ela, que é o OS, tá? Então só vem aqui na primeira linha, import OS, e aqui a gente vai utilizar isso daqui para fazer a junção dos caminhos, tá? Como se fosse uma concatenação de caminhos. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu preciso falar aqui para o Django, em linhas gerais, que o meu documento ele está lá na raiz, né? Então está lá em barra, templates, barra, e o nome do meu aplicativo, né? Na verdade, barra templates, ele vai procurar depois se a gente passa o caminho, tá? Preciso falar para ele que ele está dentro dessa pastinha templates, aqui dentro. Como que eu vou fazer isso então, tá? Vou utilizar a minha biblioteca que eu acabei de importar. Eu vou fazer o seguinte, ó, os.path, então, o caminho do meu arquivo, ponto, join. Então, o que eu vou juntar? Eu preciso juntar duas coisas do caminho, tudo bem? Primeiro, como que eu falo para o meu Django que eu quero que esse meu template ele tá lá na raiz do meu projeto, tá? Aqui a gente tem algumas constantes, pessoal, que a gente pode utilizar aqui que o Django compreende, tá? A primeira delas é o base_dir. Base_dir, tá? O base_dir, ele se refere exatamente aqui à nossa raiz do nosso projeto. Se vocês verem aqui as documentações, ó, vocês têm essa instrução utilizada em outras demais configurações, tá? Eu só cometi uma imprecisão aqui. O meu base_dir, ele é uma constante reconhecida pelo Django, então não precisa estar entre aspas, tá? E agora eu estou falando assim para o Django, vai lá, onde que estão os meus diretórios de templates, né? Vai lá na raiz do projeto, né? Na raiz da solução, e procura uma pasta com qual nome? A gente chamou aqui a pasta de templates, certo? E tão simples quanto isso, pessoal, a gente já falou para o Django na onde que os nossos templates estão, tá? Então vai aqui na raiz do nosso projeto e procura uma pasta chamada de templates. Toda vez que você precisar de um template, você vai encontrá-los lá, beleza? Voltando agora aqui no nosso views.py, já que a gente já sabe onde que está armazenado os nossos templates, né? E a gente sabe que quando a gente renderizar, o Django ele vai buscar um template, e agora ele já sabe onde buscar, agora ficou fácil, né? Então aqui eu deveria passar o caminho do meu template, certo? Quando a gente vai fazer renderização de templates, a gente não utiliza o HTTP Response, tá? A gente vai utilizar aqui o render, tudo bem? Então a gente vai renderizar alguma coisa. Então a gente vai fazer o seguinte: return render, que vai ser o método que a gente vai renderizar essa página, tá? Ele não é da biblioteca HTTP Response. A gente pode fazer a importação dele ali em cima manual, ou a gente pode escrever e depois importar automaticamente, tá? Então, import render, e esse método ele espera uma requisição, tudo bem? Essa que a gente já está recebendo aqui. E agora ele vai pedir o caminho do nosso template, tá? Então vamos lá. O caminho a gente vai passar dentro de uma string. Vamos pensar comigo. O Django já sabe que os templates estão armazenados aqui dentro dessa pasta template, tá? Mas ele não sabe que tem que entrar lá em todo list e depois achar o nosso index.html. Para ele está parado aqui, ó, nessa pastinha templates. Então, se o nosso template ele está dentro de alguma pasta, a gente vai seguir o padrão URL, né? E vai falar o seguinte, olha,
Você já está em templates. Agora vai em TodoList barra index.html. Bem, e dessa forma a gente já vai conseguir renderizar essa página de index, tudo bem? Aqui já tá importado, né, pessoal? Beleza? Eu vou deixar aquele ali por enquanto. Depois a gente faz a mesma coisa para outra, tá? Vou rodar aqui o meu projeto. Então, Python, manage.py, run server. Escrevi errado Python. Vou clicar aqui, vou puxar. E reparem agora que ao chegar aqui na minha barra, eu não tenho mais o Hello World pelo aquele código lá HTTP Response. Eu tenho, de fato, o que eu programei na minha index.html, tá? Realmente está atualizando. E quando a gente faz mudança em templates aqui, pessoal, a gente não precisa derrubar a aplicação e subir de novo, tá? Se nós voltarmos aqui e atualizarmos a página, ele já coloca ali pra gente em tempo real. Tudo bem? Então, se nós quiséssemos, por exemplo, fazer a outra tela, né? Repare que se a gente bater aqui em outra, ele ainda está puxando lá os dados de HTTP Response, tudo bem? Eu mandei ele escrever o nome da página .html, tá? Estou escrevendo conteúdo diretamente. Tudo bem? E não é isso que a gente quer. Nós gostaríamos de trazer também uma outra página, ele renderizar seu HTML e colocar, tá? É o mesmo processo, tá? Então, se vocês tiverem lá outra página, vocês criariam aqui, dentro da pastinha TodoList, um outro index, um outro HTML, né? Com os dados da outra página que você precisa. E aqui, ao invés de chamar o HTTP Response, você chamaria aqui o return render de request. E aqui passaria o caminho, né? Então, TodoList barra outra.html, por exemplo, tá? Estou pressupondo que tivesse criado uma pastinha ali, um outro arquivo HTML ali com esse nome. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a nossa aula de templates. Espero que tenha ficado claro. E agora vocês podem criar os seus templates com HTML aí e renderizar eles diretamente na página, ao invés de fazer daquela outra forma. Tudo bem? Até a próxima aula.